Durante alguns anos da minha adolescência, na maior parte da minha adolescência, eu me declarei ateu. Lia obras ateias, debatia com cristãos, com teístas, como eu chamava, né? Utilizando argumentos decorados por toda a classe ateia, né? Eu lembro, por exemplo, de debater com quase a minha sala toda, assim, ao mesmo tempo, o meu ateísmo, né? E Deus me pegou. Na curva o Senhor me pegou, graças a Deus. Mas hoje ainda eu vejo pessoas utilizando os argumentos que eu usava no tempo da minha adolescência, no tempo do meu ateísmo militante. E esses dias, enquanto eu estava num fórum, não lembro bem, Reddit, não sei, eu li um comentário de um ateu, um argumento de um ateu, e achei muito interessante. Não sei nem se ele era ateu, se declarava como ateu, ou era agnóstico, ali tinha um conjunto de pessoas meio diversas, assim, nos seus pensamentos, mas o argumento era mais ou menos o seguinte: a ideia de um Deus juiz é tão ruim porque se ele julgasse aquilo mesmo que ele criou, ele estaria julgando a si mesmo. E se ele condenasse, condenando a si mesmo. Eu achei aquilo interessante. Talvez eu mesmo já tivera usado esse mesmo argumento, mas eu não lembro. Minha memória é péssima. Eu não lembro. Mas eu achei um argumento interessante. Porque é isso mesmo. Esse ateu intuiu corretamente. Deus condenaria a si mesmo, condenando o homem. Para discutir isso, para explicar melhor isso, essa loucura, eu gostaria de começar lendo a passagem de Lucas 23, a partir do versículo 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Estão indo para a crucificação, né? E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava deles, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, qual é a relação daquele argumento do ateu, do pretenso ateu, né? E essa passagem? Bom, ele dizia, o ateu, que se Deus condenasse o homem, ele condenaria a si mesmo. E essa passagem traz a seguinte frase de um dos malfeitores que estavam sendo crucificados do lado de Cristo, né? Um à direita, outro à esquerda. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Deus estava na mesma condenação? Deus condenava a Deus na cruz? Isso é loucura. Mas foi exatamente o que aconteceu. Cristo, Jesus Cristo, o Senhor,
o Filho do Deus eterno veio ao mundo em forma de homem e morreu. Mas não foi a morte natural aquilo que significou a condenação dele mesmo e a nossa salvação. Não. O que definiu o juízo de Deus sobre Deus foram as horas de trevas posteriores a essa frase. Enquanto o Senhor estava na cruz, e aí a continuação dessa passagem, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Aqui houve a condenação de Deus Filho por Deus Pai. Mas o que Deus Filho, Jesus, fez para ser condenado? Nada. Nada. E é por isso que esse é o sacrifício que nos salva. Porque nós, sendo ainda pecadores, fomos salvos por aquele que nenhum pecado cometeu. Para que o pecado que há em nós fosse condenado nele, na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este bandido, que em outros evangelhos vai dizer que também zombava de Cristo, né? Em Lucas a gente tem uma particularidade, né? Depois de zombar, esse bandido, ele percebe quem é Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno que tira os pecados do mundo, ele percebe e pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Porque ele sabia que Cristo era rei. E era isso que dizia a placa, escrita em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E o Senhor disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que isso é possível? Como é possível que um homem crucificado por ser mau, ao lado de um homem crucificado por ser bom, pode sonhar com o mesmo fim no paraíso? Porque esse homem, sendo bom, carregou os pecados deste homem mau. E esse é o Evangelho. É isto que deve servir como resposta para aquele ateu. Ora, se Deus é juiz, ele deve condenar a si mesmo, condenando as suas criaturas. E a resposta é: ele já condenou. Existe uma passagem em Romanos 8. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, aqui está falando da lei judaica, né? Aquela que nós conhecemos mais pelos 10 mandamentos, mas que possuía centenas de ordenanças, né? Visto que, como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, Deus Filho, Cristo, existia antes, foi enviado à semelhança da carne do pecado, como eu existo em carne, ele veio em carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, em Cristo, Deus condenou o homem, salvando-o. É loucura. Mas essa é a loucura do Evangelho, essa é a salvação. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que crê em Cristo recebe o Espírito e agora pode praticar a justiça, que não vem das obras da carne, dessa lei que foi dada, que é impossível ser cumprida na sua totalidade por homens, mas que, sendo cumprida por Cristo, Deus e homem, pode nos salvar se cremos nele e em sua obra. E é por isso que ele, sendo condenado em nosso lugar, Deus condenando a Deus, Deus Pai condenando a Deus Filho, houve salvação para que todos aqueles que creem nele. A fé em Jesus Cristo nos tira da condenação vindoura. Quem crê nele não é condenado. Cristo foi condenado em nosso lugar.
Seria algo como alguém sabendo que eu cometi um determinado crime, assassinei alguém, e me amando muito, fosse até a delegacia e se declarasse culpado no meu lugar. E sofresse a pena no meu lugar, mesmo sendo justo. É isso que aconteceu. Deus estava condenando em Cristo o mundo e nos salvando também nele. Para finalizar, eu gostaria de ler 2 passagens. A primeira delas está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Eu acho que eu vou ler a partir do versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Todo esse movimento do xadrez universal, digamos assim, esse movimento de fazer com que o Filho de Deus pagasse pelos meus pecados, me limpou dos meus pecados. Isso significa que você não peca mais? Não. Eu ainda cobiço, eu ainda invejo, não sei, me iro, enfim. Mas, em Cristo, eu estou perdoado, porque Ele já pagou a minha pena. Seria mais ou menos o mesmo que eu, depois daquele meu amigo que me ama muito e que foi à delegacia dizer que cometeu o crime para que eu não pagasse a pena, seria o mesmo que eu fosse lá, depois dele já ter pago a pena, e dissesse, olha, na verdade fui eu, e eu ficasse preso. Porque é uma loucura, porque ele já pagou a pena que não lhe era devida, mas que era devida a mim, por amor. A segunda passagem, para finalizar, diz respeito também a essa loucura que eu li no comecinho desse trecho anterior, e está em 1 Coríntios, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu bati na tecla da loucura tanto nesse trecho quanto no anterior, citando-as, né? Porque o argumento era que era loucura. Era loucura que Deus condenasse a si mesmo, condenando a sua criatura. Mas é loucura mesmo, porque Deus condenou a Deus em Cristo. É um mistério. Como Deus se fez homem e foi Ele mesmo, Criador e criatura. Criatura na medida em que Ele nasceu de uma virgem, Maria. E Criador no sentido que Ele é Criador da própria Maria. E não só disso, mas de todas as coisas. Isso é loucura. É preciso que haja o salto da loucura, o salto da fé, para que haja salvação. Porque a loucura de Deus é maior do que a sabedoria dos homens.
E a sabedoria dos homens, por mais glorificada que seja entre seus pares, ainda é nada perto do amor de Deus. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador e você será salvo. Até mais.